Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. E neste sábado inicia o segundo turno do Campeonato Brasileiro para o Atlético. O time goiano recebe o Corinthians no Estádio Olímpico a partir das 21 horas. Um jogo que ganha, né, um aspecto assim de... como que eu vou citar, de grande importância para as duas equipes, né? Foram dois times eliminados na Copa do Brasil no meio de semana, o Atlético para o Internacional, o Corinthians para o América Mineiro. O Atlético, que vinha fazendo uma campanha muito interessante na Série A, deixou a coisa cair nos últimos 3 jogos, apenas 1 ponto, e a campanha que era ali de primeira parte da tabela, ela agora já... os times ali de próximo da zona do rebaixamento ou dentro da zona de rebaixamento já começam a enxergar o Atlético. Então o Atlético precisa iniciar pesado, iniciar forte esse segundo turno, sob pena de daqui a pouco estar se preocupando com o rebaixamento, porque o Atlético até agora, com exceção daquelas primeiras rodadas, né, onde o time patinou, mas a partir do momento que a equipe conseguiu uma arrancada, o Atlético trabalhou tranquilo, trabalhou sem aquela pressão, porque trabalhar na zona do rebaixamento ou próximo dela, bem próximo dela, aumenta muita pressão sobre o time, e algumas equipes não conseguem render quando estão nessa situação. Então, quanto melhor o Atlético puder manter longe dessa zona, melhor será. Já do outro lado, um Corinthians que não se acerta na temporada, agora comandado pelo ex-atleticano Wagner Mancini. O Corinthians perdeu a sua classificação na Copa do Brasil, isso naturalmente traz uma pressão grande lá em Parque São Jorge, e anteriormente, né, o Corinthians vinha de um bom resultado contra o Internacional, uma vitória, atrás uma derrota para o América Mineiro, mais atrás uma goleada para o Flamengo. Então o Wagner Mancini, basicamente o que ele tem de positivo no seu trabalho até agora foi uma vitória contra o Atlético Paranaense na estreia fora de casa, e essa vitória contra o Internacional. O restante do trabalho dele já está sendo questionado pela torcida corintiana. Então é um jogo aí de dois times que precisam mostrar serviço, né? Mas vamos focar aqui no nosso, que é o Atlético. O técnico Eduardo Souza, primeiro, aliás, antes eu quero falar aqui do retrospecto entre os dois times lá do futebol de Goiás. 11 jogos, 3 vitórias do Atlético, 6 vitórias do Corinthians, 2 empates. 10 gols marcou o Atlético, 20 gols marcou o Corinthians. Estes dados são do futeboldegoiás.com.br. Agora sim vamos falar do time do Atlético para este sábado. O Atlético não tem João Vitor e Janderson, que são jogadores do Corinthians emprestados ao clube, e também não tem o zagueiro Éder, que está suspenso com o 3º cartão amarelo. Eduardo Souza ainda mantém uma dúvida, e vamos conferir aqui o provável Atlético para este sábado. Jean, o goleiro precisa dar a resposta, né? Jean falhou em 3 dos últimos 7 jogos do Atlético, um número exagerado. Dudu, Oliveira, que deve ficar com a vaga do João Vitor, Gilvan, com a vaga do Éder, e Nicolas, William Maranhão, Marlon Freitas, Chico, Matheus Vargas ou Wellington Rato, e Ferrarez, lá na frente o Zé Roberto. Então aí o retorno de 3 jogadores que não enfrentaram o Internacional. O Dudu e o Ferrarez, que eram do Internacional, e o Zé Roberto, que já tinha jogado na Copa do Brasil pela Ponte Preta. Eu gosto dessa ideia do Wellington Rato no meu campo, sabe? É um jogador que tem entrado bem, penso que merece uma condição de titular. Tendo essa possibilidade de jogar como titular, ele talvez consiga render mais do que o Matheus Vargas rendeu. O Matheus Vargas teve alguns bons jogos nesse Campeonato Brasileiro. No Goiânia ele foi muito abaixo, mas no Brasileiro ele conseguiu ajudar, mas nas últimas partidas não foi bem. E o Mateuzinho? O Mateuzinho, eu acho que está muito claro que neste momento ele não tem espaço no Atlético, né? O Eduardo Souza chegou a citar que ele era um reserva do Janderson e não jogava, né, por conta do bom futebol do Janderson, mas é a segunda vez que o Janderson fica fora.
foi poupado lá contra o Coritiba, agora não pode jogar contra o Corinthians, e o Mateuzinho não pinta na escalação titular do Atlético. Então é um jogador que hoje, eu não vou falar essa questão de perseguição, porque isso seria um chute, né? Mas é um jogador que perdeu espaço, né, dentro do elenco atleticano. Ele não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção ali do setor ofensivo do Atlético, né? Além dos titulares, ele talvez hoje seja a quarta opção. Você tem o Wellington Rato, que está na frente dele, você tem o Yuri, que está na frente dele, você tem o próprio Matheus Vargas, né? Quando se joga Janderson, Chico, Ferrarese, Matheus Vargas também está na frente dele. Talvez o Mateuzinho seja hoje a quarta opção para o setor. Agora vamos conferir o Corinthians de Wagner Mancini para esse confronto no Estádio Olímpico. Cássio, Fagner, Marlon, está tendo uma sequência de jogos, né, com o Wagner Mancini, ex-zagueiro do Atlético, Gil, também ex-zagueiro do Atlético, e o Fábio Sanches, que retornou do Atlético Mineiro. Xavier, volante prata da casa, Ederson, que começou muito bem no Corinthians, mas caiu, agora volta a ter oportunidade com o Wagner, o Ramiro, que no Grêmio jogava muito como volante no Corinthians, tanto pelo Thiago Nunes e agora pelo Wagner Mancini, utilizado ali como aquele homem aberto pelo lado direito, Matheus Vital e Otero. E lá na frente o Matheus Davó, jogador que fez o gol na vitória contra o Internacional. Mas é um Corinthians bem modesto, né? Se você olhar por nomes, por qualidade, é bem longe daquele Corinthians de 2, 3 anos atrás. O Gil, muito experiente, mas não é mais aquele Gil, né, de 4, 5 anos. O Marlon, jogador muito questionado no Corinthians. Fábio Santos, já não é mais aquele do próprio Corinthians, do Atlético Mineiro. Xavier, um volante da base, um jogador razoável, não acho o Xavier esse grande. Por exemplo, eu não comparo, por exemplo, o Xavier com o Patrick de Paula, que é um garoto que está começando no Palmeiras. O Ederson tem potencial, acho que pode voltar a crescer. O Ramiro, não gosto dele nessa função, acho que ele poderia muito bem jogar como volante no Corinthians. É um jogador que acho que ajudaria muito mais. O Matheus Vital, um jogador de altos e baixos, colabora pouco com gols, né, com assistências, é uma promessa pouco desenvolvida. O Otero, um jogador perigoso, é um pouco individualista em alguns momentos, mas muito forte no mano a mano, um jogador que pode trazer muitos problemas para o Dudu. E lá na frente o Matheus Davó, que é um jogador que o Wagner Mancini tenta dar uma sequência para ver se ele pega, né? Porque até agora também não aconteceu no Corinthians, assim como conseguiu ter ido bem no Guarani. Então acho que esse é um jogo equilibrado, sabe? Não vejo nenhuma das equipes como favorita para este confronto no Estádio Olímpico. As duas precisam de mais da vitória, mas para mim é um jogo equilibrado. E espero que o Atlético mantenha sua essência. O Atlético, por exemplo, fez um grande jogo contra o Corinthians na Arena do Corinthians. Não ganhou o jogo, poderia muito bem ter ganho pelo rendimento, mas imagino que uma postura parecida com aquela vai deixar o Atlético naturalmente próximo da vitória. O Atlético não pode abrir mão, né, dos seus princípios de jogo, da sua qualidade de jogo. Por quê? Porque é assim que o Atlético se deu bem. Lógico que precisa evoluir, precisa, porque o campeonato evolui, as equipes evoluem, os adversários vão vendo seus pontos fortes e vão marcando melhor, mas ainda assim o Atlético precisa evoluir dentro dessas características que ele já tem e não mudar. Beleza, gente? Essas são as minhas impressões para esse jogo entre Atlético e Corinthians. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Curta, comente, compartilhe os vídeos, assim você ajuda a fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. Boa sorte ao Dragão. Depois do jogo, eu faço um vídeo com a minha impressão do que foi esse Atlético e Corinthians. Até mais.